Suelen, explica pra mim que negócio é esse de calvinismo, de predestinação? Isso não é heresia? Que história é essa de que a gente é eleito desde a fundação do mundo e que a gente não consegue fazer nada pra ganhar a nossa salvação e que a gente não perde salvação e que é Deus que mantém nossa salvação? Eu ouvi tudo diferente na igreja. Tem igreja que prega isso? Como é que funciona isso? De onde tu tirou isso, Suelen? Então hoje aqui, live surpresa pra gente falar de predestinação, que é aquele assunto que eu mais gosto, que é o principal assunto do meu canal, assunto que vocês mais me conhecem como autoridade aqui na internet de alguma forma, né? Vocês mesmos votaram nesse assunto, então cá estamos para falar do conceito básico, principal e inicial da predestinação. Porque muita gente chega aqui no meu canal e não entende o que está acontecendo. Essa menina é crente, não é crente, porque nas igrejas praticamente 80% do cristianismo prega o livre-arbítrio, né? Prega a doutrina arminiana, que diz que você vai escolher Deus, você vai atender ao chamado do evangelho, manifestar a fé dentro de você, então passar a lutar pela sua salvação diariamente. Não é que eles dizem que você é salvo pelas obras, até porque isso no meio evangélico não se sustenta. Porém, na prática, é como se você estivesse sendo salvo pelas suas próprias obras e méritos. E a predestinação é totalmente o oposto disso, que pra mim, hoje, a predestinação é principalmente o jeito certo de se salvar. É aonde a Bíblia mais aponta o modelo de salvação. E não é só em Romanos, como muitas pessoas dizem e acreditam ser. A Bíblia inteira fala da salvação pela predestinação. Desde Gênesis até Apocalipse, a gente está vendo a predestinação de formas e formas diferentes, né? Porém, por que a gente fala do livro de Romanos? Por que a gente fala das cartas de Paulo? Porque foi Paulo que mais elucidou para nós a predestinação. E aí muitas pessoas falam assim: ai, você é calvinista. Então Paulo era calvinista, porque quem que veio primeiro? Foi Paulo ou foi Calvino? Quem veio primeiro? A Bíblia, os escritos, o Messias, toda a história ou Calvino? Então, existe muito essa questão em cima de Calvino, né? Ah, heresia, Calvino, calvinista, parece até que é um xingamento xingar de calvinista. Porque Calvino foi lá quem elucidou melhor a predestinação. Mas a doutrina da predestinação ela é bíblica e muito bem elaborada. E aqui a gente vai entender hoje os principais pilares, que eu chamo de 5 pilares da graça, que é a tulipe, que são os 5 pilares da predestinação. Ou seja, como a gente vai explicar o modelo de salvação através da predestinação. Então, se você nunca ouviu falar, se você não entende o que é, se você chegou agora no meu perfil, tá perdidaço, essa é a sua live. A partir dessa live você vai entender agora o que é a predestinação. Assuma a base, os pilares. É claro que quando eu explico aqui, eu explico no geral, eu explico com aplicação pessoal. E hoje vocês vão entender a doutrina da predestinação e os versículos bíblicos conectados que a gente pode provar exatamente a predestinação. Tá certo? Muitas igrejas reformadas são calvinistas. Então hoje muita gente fala da presbiteriana, que é calvinista declarada, porém existem outras igrejas também, batistas, algumas outras igrejas evangélicas que já acreditam na doutrina da predestinação e pregam também. Porém, é certo que a maioria do sistema religioso crê no livre-arbítrio. E para mim, que sou uma estudiosa completa da Bíblia e de outras religiões também, entendo que muitos enganos da nova era são pautados no livre-arbítrio. E pasme, muitas das coisas que são consideradas nova era entendem a predestinação, entendem o destino. Até o próprio estudo astrológico, quando eu entendo hoje estudando, eu vejo que a predestinação, o estudo astrológico, ele está concordante com a predestinação. E muitas das coisas nova-eristas estão concordantes com o livre-arbítrio. Inclusive a doutrina da pré-existência, que muita gente prega aí como se fosse uma mistura de livre-arbítrio com predestinação. Eu discordo completamente. A doutrina da pré-existência é baseada no livre-arbítrio e é base para outros tipos de engano também, tá? Essa, assim como eu vejo, e vou ensinar para vocês aqui hoje sobre a predestinação. Então vamos lá. 5 pilares da graça principal que você precisa anotar aí: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Vou explicar tópico por tópico para você hoje aqui, tá? Quando você for estudar o livre-arbítrio, é sempre ao contrário. Então vamos lá. Quando a predestinação fala de depravação total, o livre-arbítrio fala de depravação, ela não é total, ou seja, o homem não é totalmente depravado. O que significa a depravação? Vamos agora explicar o conceito e eu vou dizer comparando as duas teorias, tá? A depravação total do homem, que é como a predestinação crê, diz que o quê? Que o homem está perdido.
O pecado, ele afetou tanto o homem que ele não consegue se salvar a si mesmo. Ele está morto, ele está lá jogado nas suas impurezas, ele não consegue enxergar a Deus, ele não consegue empreender fé dentro dele para enxergar Deus, tá? E por ele não conseguir, ele não consegue se salvar, ele não consegue ouvir a mensagem do evangelho e se salvar, a não ser que Deus puxe ele, chame ele primeiro, promova nele uma fé, para que quando ele escutar a mensagem, ele vai receber essa fé para crer, então vai passar a crer, porque sozinho ele não consegue. Então a predestinação vai dizer que a depravação do homem é total, ele realmente está morto nas ofensas e pecados, como eu vou mostrar nos textos bíblicos, mas o livre-arbítrio diz que não, que existe um pinguinho ali, tem algumas linhas teológicas que vai dizer que tem um pinguinho a mais, um a menos, e que o homem consegue talvez exercer alguma bondade, ele consegue usar o livre-arbítrio dele para fazer boas escolhas. E a predestinação não, a gente está completamente morto nos nossos pecados e ofensas, a gente só consegue sair disso se Deus chamar a gente primeiro, tá? Então esse é o primeiro conceito de depravação total. O segundo conceito, depois eu vou comprovando cada um, o segundo conceito é a eleição incondicional. A eleição incondicional mostra que você é eleito sem meritocracia nenhuma. Não existe qualquer condição para que você seja eleito. Você não fez algo melhor, você não nasceu mais bonitinho, você não é mais legalzinho, você não conquistou nada com suas próprias forças para que você fosse eleito. A eleição ela é única e exclusivamente pela vontade, o beneplácito da boa vontade de Deus. Ele escolhe sem qualquer meritocracia os que ele deseja salvar, tá? Todo mundo tá indo pro lago de fogo. Aí Deus vai lá e escolhe alguns para salvar. Sem condição nenhuma. Incondicional. Tá? Essa é a doutrina da eleição incondicional da predestinação. Já a salvação através da eleição do livre-arbítrio é condicional. Ou seja, ela é condicional a você fazer alguma coisa. No caso, desenvolver sua fé, a fazer boas obras. E aí talvez você vai ser salvo. Tá? Isso daí é a doutrina do livre-arbítrio, que é o que eu discordo. Certo? Terceiro ponto. Expiação limitada. Esse é o terceiro ponto da predestinação e da nossa salvação, pilar da graça. O que significa isso? A expiação, ela foi limitada, ou seja, Deus morreu somente para os eleitos. Ele não morreu por todo mundo. Lembra? Não estou rogando por todo mundo, eu estou rogando, estou orando por aqueles que tu me destes. Então a predestinação diz que o quê? Que a eleição não, que a expiação, que a morte no madeiro, ela é ilimitada. Jesus não morreu por todos, ele morreu pelos eleitos. E aí, obviamente, o livre-arbítrio vai dizer que Deus morreu por todos, só que não são todos que querem ser salvos, ou seja, colocando o homem acima da vontade de Deus. Ou seja, Deus está querendo te salvar, mas é você que não quer, então Deus fica frustrado ali, querendo te salvar, jogando uma corda, mas você falando, beleza, volta amanhã, tá? Então isso seria a expiação ilimitada, que é o que crê a galera do livre-arbítrio. A galera da predestinação crê na limitada, ou seja, somos salvos porque Deus nos escolheu primeiro e ele morreu por uma quantidade específica de pessoas e não pelo mundo inteiro. Depois eu vou provar biblicamente. A quarta doutrina da graça é a graça irresistível. O que significa isso? Na predestinação, a graça irresistível, ela é exatamente o que está falando. Ela é irresistível, você não consegue resistir ao chamado de Deus. Se Deus falar, você vai ser salvo, você vai ser salvo. Você não consegue recusar a graça, você não consegue recusar o presente de salvação que Deus te deu. Se você tentar recusar, você não vai conseguir. Se você tiver fé dentro de você, porque Deus decidiu te dar fé para crer, você não consegue abdicar dessa fé mesmo que você queira. Às vezes você vai ficar com raiva de Deus, acontecer alguma coisa na sua vida, mas sempre você vai acreditar em Deus, porque essa graça, essa vontade de Deus de salvar, ela é irresistível aos eleitos, tá? Por isso tem aquele texto assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. O que é o chamado? O chamado é o evangelho sendo pregado a muitos. Né? Não é todos, muitos são chamados. Só que poucos são escolhidos, ou seja, em poucos o evangelho frutifica. Nesses que o evangelho frutifica, é aqueles que Deus colocou a fé que é irresistível. Então, se você é um eleito, você escuta a mensagem do evangelho, você está dentro dos muitos. Se o evangelho frutificar em você, se você tiver fé para criar a partir daquela mensagem, logo você está recebendo a graça que é irresistível. Você não tem como recusar o presente de Deus, tá? Já o livre-arbítrio vai dizer que sim, que ela é irresistível. Tanto é que o homem recusa no coração dele e ele não deseja ser salvo. Então isso é o que o livre-arbítrio vai dizer, que eu discordo biblicamente, a gente vai provar aqui. O último ponto da tulipe, que são 5 pontos da graça, é a perseverança dos santos. O que significa isso? Significa que o santo persevera.
Até o final ele persevera. Ele não cai da graça, não tem como você perder sua salvação. Porque quem conquistou garante ela até o final. Então a doutrina da perseverança dos santos vai dizer que a nossa salvação está garantida, estamos selados até o final dos tempos. Não tem como, uma vez você ser salvo, você perder a sua salvação. Então, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque quem ganhou, te entregou e mantém a tua salvação até o final. Já a doutrina do livre-arbítrio vai dizer ao contrário. Vai dizer que não, que a perseverança dos santos está na mão dos santos. Então não é Deus que faz você perseverar. É você diariamente dormindo e acordando, sabendo se hoje eu dormi salvo, amanhã eu dormi em pecado, tomara que eu não morra para poder não morrer num dia que eu tô em pecado. Porque se eu morrer num dia que eu tô em pecado, eu vou pro inferno. Se eu morrer num dia que minha oração tá em dia, eu tô pro céu. Basicamente isso totalmente desconexo do contexto bíblico e real. Tá? Então, basicamente, essas são os cinco tópicos. Agora, biblicamente falando, vamos abrir a Bíblia e vamos comprovar tópico por tópico. Eu tenho pouco tempo para fazer essa live, então eu vou tentar ser bem breve nesses contextos aqui. Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu expliquei para vocês, depravação total, homem é totalmente depravado. Vamos ver lá o que diz em Romanos. Então, a total depravação vai dizer que o pecado original ele afetou todas as partes do ser humano. Torna a gente incapaz, então, de ir para Deus por nossa iniciativa própria. Então, todas as ações humanas, elas estão manchadas pelo pecado. A gente é inclinado para o pecado. E sem a graça divina, não tem como a gente escolher Deus ou realizar algo que seja completamente bom, que foi o que eu falei para vocês, né? Acho que nos stories anteriores que eu respondi uma caixinha, eu disse que ninguém é bom, verdadeiramente bom, né? A bondade que a gente demonstra, ela só vem de Deus. Então, não tem como o homem ser bom em qualquer natureza dele, porque ele é totalmente depravado, tá? Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo ele cita lá no Antigo Testamento para enfatizar que a pecaminosidade do homem ela é universal e a incapacidade humana de buscar a Deus por conta própria. Essa é uma das provas. Continuando, Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse texto é muito interessante porque tem uma passagem, né, que fala que a gente foi destituído da glória de Deus e o pessoal da pré-existência usa isso para dizer assim, a gente estava no céu e foi destituído da glória de Deus. Sendo que essa alusão aqui, essa conexão, está falando do Éden. Porque a gente estava na presença de Deus, a gente era eterno e aí foi destituído dessa glória quando foi expulso do Éden. Só que aí, infelizmente, o pessoal usa para deturpar e tal. Então, um texto bem interessante aqui que não pode ser embasado de pré-existência, e sim para embasar depravação total do homem que perdeu, foi destituído dessa glória de Deus. Estávamos na glória de Deus e foi destituído, tá bom? Então, esse versículo, ele declara essa condição universal de pecado de todos os seres humanos, certo? Romanos 8, 7 a 8. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, tá? Nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo aqui está descrevendo a natureza carnal do ser humano, que ela é hostil a Deus e ela é incapaz de agradar a Deus. Ou seja, a carne luta contra o espírito o tempo inteiro. Se você estiver satisfazendo os desejos da sua carne, você não está satisfazendo o desejo do espírito. É uma luta, não tem como agradar os dois senhores do seu corpo. É uma dualidade. Então, para que você tenha o seu espírito elevado, você tem que mortificar a carne. E aí você vai entender a questão do jejum, você vai entender a questão de matar as vontades carnais, a lutar pelo pecado, lutar contra os vícios, porque o corpo está o tempo inteiro tentando ganhar essa luta. A carne que deseja coisas maldosas, que deseja coisas maléficas ao espírito, tá? Então essa mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus e é aí que está a sua depravação, certo? Efésios 2, 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nas quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha que interessante esse texto. Aqui está mostrando o processo de conversão antes de a gente ser o eleito. Então, na timeline, é isso aqui, ó. Você estava morto em suas transgressões e pecados, estava depravação. Você costumava viver assim, todos nós.
na cronologia. Claro que quando a gente nasce, a gente já sabe se a gente é eleito ou não, porque Deus já sabe, já tem um destino pra você. Mas a sua timeline, ela vai acontecendo assim. Você é ímpio até a página 10. Você é ímpio até que Deus entre lá na tua vida no momento cronológico que está determinado para que Ele salve você e ponto final. Então até ali você vai fazer isso aqui, ó. Você vai estar morto nas suas transgressões e pecados, vai viver bagunçado, vai seguir a ordem do mundo, do príncipe, do poder do ar, o espírito que está atuando nos que vivem em desobediência. Então, se você vive no pecado, vive fazendo um monte de coisa errada, você tem os demônios atuando na sua vida. Você está sendo gerido e guiado por demônios. Anteriormente, antes de sermos salvos, todos nós vivíamos entre eles. Satisfazendo o quê? As vontades da carne. Seguindo o quê? Os desejos e pensamentos. Então nem tudo que você quer, você deve fazer. Nem tudo que você tem vontade, você deve executar. Por quê? Porque a carne ela é vendida ao pecado, os pensamentos é vendido ao pecado. Mas nem tudo que tua carne deseja, você não deve fazer. Por exemplo, a carne vai pedir comida, você vai ter que comer em algum momento. A carne vai pedir momentos de alegria e satisfação. Você vai poder passear, viajar, fazer algumas coisas. Não é que seja errado tudo que a carne deseja, mas os seus desejos não são espirituais quando eles são voltados para a carne, tá? Então é uma luta. Estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então temos que saber escolher e entender. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Então anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da carne, segundo desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, por natureza, naturalmente, a nossa depravação nos conduz à ira. A gente merece a ira de Deus. A gente merece o lago de fogo, tá? Mas Deus foi lá e escolheu alguns para salvar, que é a próxima doutrina aqui. Porém, aqui a gente consegue comprovar a depravação do homem. É essa a condição. Então, Paulo está falando sobre essa morte espiritual. Somos mortos espirituais. Morto espiritual não faz nada. Morto espera ser o quê? Ressuscitado. Morto não responde ao evangelho positivamente antes de ser ressuscitado. Então, não tem como você dizer, eu escolho Deus. Não tem como você escolher Deus. Você só escolhe Deus porque Ele te escolheu primeiro. Então, se Ele não te ressuscitar dessa morte espiritual, você não faz nada. Você fica lá morto, desmaiado, aguardando, vivendo sua vida de pecados. Então, essa regeneração, ela acontece quando Deus te chama, tá? Jeremias 17:9. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias está descrevendo a corrupção e a depravação do coração humano. Salmo 51:5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. E aquela história de falar que criança é sem pecado? Não, desde o ventre. Desde que a gente nasceu, lá em Gênesis fala também. Desde quando a gente nasceu. A inclinação aqui, ó, Gênesis 6:5, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então Deus está observando toda essa corrupção e maldade no coração antes do dilúvio. Então, desde o nascimento, lá em Salmo, sei que sou pecador desde que nasci. Então, desde o nosso nascimento, a gente já é mal. A criança não deseja as coisas do mal, ela é egocêntrica. Ela quer as coisas pra ela, é fofinha, maravilhosa. Amo meus filhos, são incríveis, faço tudo pra eles. Mas eles são egocêntricos, eles são maus. O que eles não são? Eles ainda são ingênuos. Eles não são ausentes de pecado. Eles não são inocentes, eles são ingênuos. Inocentes por quê? Porque eles têm culpa, eles têm vontade de cometer pecados. Eles nascem egocêntricos, invejosos, ciumentos, fazendo birrinha, coisinha. Eles são assim, é como o ser humano é desde o nascimento. Porém, eles são ingênuos. Por quê? Porque eles ainda não executaram o mal propriamente dito. Quando eles começam a executar, quando começam a ter compreensão, eles começam a ser manipuladores, tá? E aí, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que ensinar a criança no caminho que deve andar para não se desviar quando crescer. Se eles nascessem perfeitos e o mundo mudasse eles, como algumas doutrinas erradas novelistas falam, humanistas, aí sim, eles nasceriam bom e o mundo corrompeu eles. Mas na verdade não, eles nascem mal e o mundo só continua comprovando a corrupção. E aí, por algum motivo espiritual, esses filhos, eles são tirados disso e vão mudando o caminho, porque os pais têm a obrigação de guiar no caminho e ensinar a verdade moral para as crianças, tá? Mas o desejo do coração delas é de ser ruim. Isaías 64:6. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundície. Murchamos como folhas. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Vai ficar velho, a gente tem que pôr botox, o povo tem que pôr botox. O rosto fica todo murchado, fica velho, envelhece. Tudo lixo. Trapo de imundície, a gente é impuro.
Então Isaías ele está enfatizando que até mesmo nossos atos de justiça humana são manchados pelo pecado. Ou seja, o ateu que você acha que está fazendo coisas boas, está tudo manchado pelo pecado, é tudo desejo interesseiro, é tudo uma coisa egocêntrica, não existe ali uma divindade sendo reconhecida pelos atos bondosos, certo? Então isso aí já comprovamos a depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional que eu expliquei pra vocês. Agora comprovando aqui, que é o ponto que mostra o quê? Que Deus, ele escolhe, elege, né? Quem que vai ser salvo de forma incondicional. Não tem uma meritocracia, não tem nada que o eleito possa ter feito para ter conquistado essa salvação. E a gente vai ver lá em Efésios 1, 4, 5. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios é uma aula, só isso aqui já comprovou a predestinação do início ao fim. Então ele nos escolheu nele, ou seja, escolheu a gente no Messias, não é na gente, não é nas nossas próprias ações, é no Messias, no sacrifício. Para o quê? Pra gente ser santo e irrepreensível. E quem é santo e irrepreensível não pode ser repreendido por ninguém, não pode ser acusado por ninguém, não pode ter ali os seus pecados denunciados na sua cara, porque a gente é santo e irrepreensível, porque o Messias nos defende. Então, em amor, ele nos predestinou porque ele nos ama, não porque a gente merece, mas porque ele nos ama, é sobre ele, para ser adotados como filhos. Então, não somos filhos gerados, né? Somos filhos adotivos, e por isso que a questão da preexistência cai por terra também, porque somos filhos adotivos, assim como os filhos do mal, os filhos da desobediência, são filhos por adoção também. Não existe uma semente da serpente contaminando, tendo sexo lá no Éden, como o povo fala. Isso daí é heresia total, porque não existe uma semente literal, é tudo espiritual. A gente é adotado pela questão espiritual, tá? Então, para sermos adotados como filho por meio de Jesus, tá? Então, ou somos escravos do pecado, logo dos demônios, ou somos escravos do Messias e fazemos aquilo que ele quer que nós façamos e não a nossa vontade. Não existe livre-arbítrio. E aí a Bíblia continua aqui, ó, Efésios 1, 4, 5. Conforme o bom propósito da sua vontade. Então, tudo isso se dá pela vontade de Deus e não pela sua vontade, certo? Romanos 8, 29 e 30. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Percebe que esse texto está todo no passado? Porque tudo já aconteceu, já se consumou. Até, inclusive, a glorificação. É porque a Bíblia, essa linguagem, é justamente no tempo passado. A gente está vivendo uma história já escrita. Então, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, antes de você nascer, Deus já te conhecia, já tinha um destino traçado para a tua vida, também te predestinou. Ele não só sabe do seu futuro, ele não só viu porque alguém escreveu, ele está escrevendo e está te predestinando, ele está contando a tua história já antes de você viver, para você ser conforme a imagem do Filho. Então na tua história, mesmo que você está lá na bagunça que eu falei anteriormente, se você está predestinado para ser igual, conforme a imagem do Filho, na tua vida você vai quebrar e vai começar a andar conforme a imagem do Filho. Goste você ou não, queira você ou não, ele vai te quebrar, meu amigo. Ele vai acabar com a tua vida bagunçada e vai te transformar num crente. Ele vai pegar essa sujeira, vai limpar, chacoalhar e falar assim, ó, vem aqui, vem ser meu servo, vem ser a imagem do meu Filho. Eu estou ordenando. Você não tem escolha. Eu quero você para mim. É isso que Deus vai falar contigo. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, o que ele fez? Ele predestinou. Essa é a ordem da salvação. Predestinou. E aí ele te chama pela mensagem do evangelho. E aí você ouve, ele te dá a fé para crer. E aí o que acontece? Ele justifica. Ele acaba, limpa os teus pecados, ele te justifica, paga teu preço. E esses que ele justifica, ele glorifica. Então, automaticamente você já está salvo, porque ele vai te glorificar, ele vai te conduzir para a glória. Não existe, e se. Não, ele vai te justificar, mas aí dependendo, ele vai te glorificar. Não, tá tudo consumado aqui. Não é maravilhoso? Romanos 9, 11 e 13. Todavia, antes que os gêmeos nascessem ou fizessem qualquer coisa boa ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela, o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito, amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. Então esse aqui, assim, o texto de Romanos 9 já não precisa nem explicar, ele é autoexplicativo, já todo mundo usa esse texto. Antes que fizesse qualquer coisa, antes de qualquer obra, já está definido. Por quê? Porque conforme a eleição, continua lendo, você vai ver que é esse o contexto geral. Um vai servir o outro, porque Deus determinou assim. 2 Timóteo 1,9, ele nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude das nossas obras,
mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Não foi dado quando você desenvolveu fé para crer. Foi dada desde antes, tempos eternos, eternidade, não tem contagem de tempo. Antes do haja luz, antes de estar lá tudo, você viver sua vida, antes de você vir pro ventre, antes de seu pai e sua mãe casarem, antes de qualquer coisa acontecer, já estava tudo determinado. Ele nos salvou, passado, nos chamou com uma santa vocação. É sua vocação ter fé, é sua vocação fazer o certo, é sua vocação andar na graça. Não porque você tem, não em virtude das suas obras, não em virtude das coisas que você faz de bom, mas por causa da própria determinação e graça, determinação de Deus. Deus, é soberano sobre tudo. Você não é o alecrim dourado que nasceu sem ser semeado no campo, tá? Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Já foi dada antes, você está recebendo agora porque você vive num tempo. Só por isso, tá? João 15,16. Vocês não me escolheram, mas eu... Essa é muito boa. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pediram em meu nome. Então não é você que escolheu Deus. Ele escolheu você e falou, vai e dá fruto. Porque se ele não te escolher e falar, vai e dá fruto, você não vai dar fruto. Você só vai conseguir dar frutos positivos porque Deus está te escolhendo e falando, vai. Senão você vai fazer aquilo que é impulso natural seu, que é fazer cagada. Literalmente é isso, tá? Então esse fruto que permanece e fica e tem constância, que é a fé, os frutos do Espírito que estão determinados lá em Gálatas, são frutos que o Pai fala, vai e dá frutos. E aí qual é a finalidade disso? O próprio texto fala, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, a partir do momento que Deus fala, vai e dê frutos, você faz orações para Deus com aquilo que Ele colocou no seu desejo e pedindo em nome dEle, se for a vontade dEle, se for algo que Ele colocou no seu coração, vai se realizar. Então, esse é o segundo conceito, eleição incondicional. Agora vamos para a expiação limitada. O que significa? Como eu estava falando, que Jesus morreu especificamente pelos eleitos. Então, Ele não morreu por todo mundo, Ele morreu por uma parcela de pessoas. Ah, Sueli, mas isso é um absurdo, acepção de pessoa, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deus não faz exceção de pessoas e Ele mesmo fala disso. O que significa Deus não faz exceção de pessoas? Deus não escolhe salvar por raça, língua, cor, status social e nada disso. Ele salva pessoas no mundo inteiro, de todos os povos, de todas as nacionalidades, tudo que é tudo. Mulher, homem, rico, pobre, servo, escravo, rei, não importa. Ele salva pessoas. Isso é dizer que Deus não faz exceção de pessoas. Agora, Ele tem uma expiação limitada, ele não morreu por todo mundo. A Bíblia fala isso o tempo inteiro, a gente vai provar. Então o fato dele não ter morrido por todo mundo, inclusive quem fala que morreu por todo mundo, é uma doutrina herética que chama universalismo, não é bíblico, tá? Porque se Deus tivesse morrido por todo mundo, se o Messias tivesse morrido por todo mundo, obviamente todo mundo seria salvo, porque ele disse que está consumado e ele não falou que não vai perder nenhum. Ele falou que aqueles que ele morreu, ninguém vai se perder. Então se ele tivesse morrido pelo mundo inteiro, todo mundo deveria ser salvo e ponto final. Porque Deus foi consumado e ele falou que não perderia ninguém. Então, se alguns estão se perdendo, significa que alguns não receberam a salvação. Ah, Sueli, mas é porque esses daí não querem ser salvos. Ah, então eles são mais fortes que Deus? Então o Messias foi lá e morreu, mas aí agora tem que ver se o homem vai querer a morte ou não, né? Tem que ver se ele vai querer, porque tem alguns que talvez não querem. Quem é maior? Deus ou o homem? Entendeu? Não existe isso, tá? Então, vamos lá. Mateus 1:21. Ele dará a luz a um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Esse versículo está destacando então que Jesus veio especificamente para salvar o seu povo, não é qualquer um. João 10:14-15. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Jesus afirma aqui que ele dá a sua vida pelas suas ovelhas, especificando o grupo que ele está salvando. João 10:26-28. Mas vocês não creem, porque vocês não são minhas ovelhas. Porque quem é ovelha, crê, porque eu dou garantia de que eles vão crer. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É determinante, não existe assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz, aí dependendo, elas me seguem. Porque daí tem que ver se elas ouviram direito e tal. Não tá dizendo isso aqui, tá dizendo as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então são ovelhas, é um povo específico que ouvem a voz, conhecem a Deus e seguem.
e ele dá a vida eterna, e elas não vão perecer. Tá dizendo aqui como é que você vai dizer que você perde a salvação? E ninguém pode tirar isso de você, nem você mesmo, com seus atos. Então, cadê? Então aqui Jesus ele tá fazendo uma distinção então, entre aqueles que são ovelhas e os que não são. Então existe um povo separado. João 17:9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque esses são teus. Na oração sacerdotal, então, ele tá falando que o Jesus está orando especificamente por aqueles que o Pai lhe deu, não pelo mundo inteiro. Então, se ele estivesse orando pelo mundo inteiro, ele tá salvando o mundo inteiro, e não está. Efésios 5, 25, 27. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Então Cristo ele está dizendo aqui que ele está se entregando pela igreja, implicando que a expiação é somente para a igreja e é eficaz para salvar nos eleitos. Então olha que interessante, ele amou e entregou pela igreja, para santificar, para purificar, porque precisava. E aí vai ser entregada sem mácula, sem ruga, sem pecado, sem nada, porque não é porque você vai começar a andar bem, não vai mais pecar, é porque ele está te tornando santo e inculpável, ninguém pode apontar o dedo na tua cara mais. Atos 20, 28. Cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, esse preço que ele pagou, comprou e finalizou, tá pago. Não tem dívida mais, não tem parcelamento, já tá pago. Esse é o conceito principal de expiação ilimitada. Limitado, no caso. Graça irresistível, é o penúltimo ponto. Graça irresistível. Então, a graça ela é irresistível, você não pode resistir à graça. Se Deus quiser te salvar, você vai ser salvo, tá? João 6, 37, 44. Todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. 44. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim, se o Pai, que me enviou, não o atrair. Então o Pai vai te atrair. Ou seja, não tem livre-arbítrio. Você está sendo atraído, você está sendo influenciado, você está sendo guiado por uma hipnose para chegar na verdade. E ele está falando, eu vou ressuscitar no último dia, não tem essa. Eu vou te atrair. O Pai vai me mandar você, que é o eleito, eu vou te atrair e vou te ressuscitar no último dia, ponto final, você querendo ou não. João 6,65, e prosseguiu. E por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a menos que isso lhe seja dado pelo Pai. Então não é porque você quer acreditar em Deus que você vai acreditar em Deus. E não é porque você quer desacreditar de Deus que você vai desacreditar de Deus. É por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a menos que isso lhe seja dado pelo Pai. Então se você chegou a Deus, se de alguma forma o Evangelho chegou a você, frutificou, porque a graça é irresistível, você não consegue fugir dela. Você está numa vida toda cheia de pecado, todo zoado, todo zoneado, falando, ele não tem solução para mim, viciado, problemático, traição, desonra, é pecado. Aí Deus vai lá e fala assim, vem. Aí você fala, meu Deus, eu não quero mais fazer nada disso. Meu Deus, eu traio, não quero mais trair, eu adulterei, não quero mais adulterar, eu fumo, eu bebo, eu faço um monte de besteira, eu matei, eu não quero mais, sei lá, ai, sai de mim, demônio. É tipo isso. Aí de repente você muda do dia pra noite, tem o breakthrough, que eu falo, e sua vida é transformada. Por isso que você vê aqueles atos de povo que tá na balada, zoando, fazendo a vida, promiscuidade, zona. E aí, de repente, do nada, essa pessoa fala, cara, virei crente. Aí você fala assim, cara, que safado, o cara viveu uma vida... É assim que Deus faz. Porque não é no seu momento, é no momento dele. Então, ele chama, tá? João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém pode arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu a mim, meu Pai, que as deu a mim, é o maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da minha mão, da mão do meu Pai. Olha que maravilhoso. Atos 13, 48. Isso aqui pra mim é um som, uma música maravilhosa pros ouvidos. Isso aqui, coisa mais esperançosa que esses textos. Não existe. A predestinação salva vidas. É como Deus está salvando, é a graça. Que coisa mais maravilhosa. Como é que a gente consegue olhar uma doutrina linda dessa e ainda falar que heresia? É porque não conhece. Porque olha isso aqui. Atos 13, 48. Ouviram isso, gentios alegraram-se e bendizeram a palavra do Senhor e creram todos aqueles que haviam sido designados para a vida eterna.
Não queriam todos aqueles que haviam sido designados, todos aqueles que haviam sido preparados para a vida eterna. Não é todos que vão crer, não é quem quer crer, é quem Deus quer que designou para a vida eterna. Romanos 8,30. E aos que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, também glorificou. Já falei lá em cima, também prova a graça irresistível. Filipenses 2,13. Pois, essa aqui é maravilhosa, pois é Deus quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. É ele que opera em você. O querer realizar. Então, se você quer alguma coisa e realiza, é porque é Deus que operou. Agora, se você quer uma coisa e não realiza, é porque a tua carne estava desejando. Se você quer ter filhos do Neida, você quer virar mãe. Ai, meu Deus do céu. Aí você vai ter filhos, Deus colocou o primeiro desejo em você e Deus realizou o seu desejo. Então é a vontade dele. Aí você fica com medo. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer com esse filho? Eu não sei se eu vou conseguir cuidar. Se Deus deu, ele vai prover pra você. Agora, existem desejos no seu coração, vontades. Eu quero casar com fulano, eu quero me relacionar com ciclano. E aí não consegue, fica naquela angústia, aquela agonia. Deus não quer aquilo ali. É um desejo carnal teu. Sei lá, achou bonitinho, achou legalzinho, mas não é o que Deus separou pra você. Não vai rolar, meu amigo, não vai rolar. Você quer aquela menina bonitinha, gatinha, não vai rolar. Só vai rolar se for o que Deus determinou pra sua vida, senão é só um desejo carnal. E se rolar é pra tu te sacanear, se lascar muito e depois vai ver a cagada que fez. Aí vai aprender com isso, vai ter uma maturidade espiritual e se chegar mais perto de Deus, se você for um eleito. Senão você vai ficar lá perdido na zona, que é o que fala lá em Romanos 1. Efésios 2, 8-9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não, esse aqui tem que estampar em casa, pra ficar repetindo todos os dias de manhã, tipo como se fosse um mantra de crente. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, então, é um dom de Deus, ela é irresistível. Vem de Deus. A fé vem de Deus. Você não consegue estimular fé em você. Não vem de vós. Dom de Deus. Repete, todos os dias. Última doutrina da graça. Perseverança dos santos. Essa daqui é para fechar com chave de ouro. Tu não perdes sua salvação. Santo persevera até o final. João 10, 27 e 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém pode arrancar da minha mão, como eu falei em cima. Porque o meu Pai, que deu a mim, é maior que todos, ninguém pode arrancar. Salvação, perseverança, até o final, garantida. Romanos 8, 35 e 39. Esse é lindo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou angústia, ou perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Porque eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo nosso Jesus. Nada pode separar. Nada, irmãos, é o quê? Nada é nada, nem você mesmo. Então, nem seus pecados, nada. Nem principados e potestades, demônio, nem presente, nem futuro, nenhum poder, nem profundidade. Ele tá, determinando todas as coisas que existem no mundo, que você imaginar tá aqui. Nem tua sogra, nem teu sogro. Vamos adicionar qualquer coisa aqui. Tudo que você pensar que é alguma coisa, sei lá, nem esse copo, nem esse livro, nem esse computador, nada pode te separar do amor de Deus. Filipenses 1,6. Estou convencido de que essa aqui é linda. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Jesus Cristo. Então, quem começou a boa obra é fiel para completar. Então, quem começou a boa obra não foi você, foi Jesus. E ele está dizendo que ele vai completar. 1 Pedro 1, 3, 5. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais perecerá, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada, herança guardada no céu para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada nos últimos tempos. Pedro, então, ele está falando aqui da eterna graça, herança, que é guardada para os crentes. Efésios 1, 13 e 14. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados, selo, selo, só vai abrir lá no final, com o Espírito Santo da promessa, que é a garantido da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. O selo do Espírito Santo é uma garantia eterna.
de que os crentes, tá em segurança em Cristo, não é em você. Se você tiver segurança em você mesmo, ó, tá lascado. Você não consegue nada, você pega uma gripe aqui, ó, sinusite tá de cama já, você não tem segurança, não aguenta sustentar nada. A segurança vem do selo que Deus colocou. Finalizando, Hebreus 12, 2. Esse é maravilhoso, pra fechar com chave de ouro aqui. Pra ninguém mais ficar falando, ai, salvação não se perde, uma vez salvo, sempre salvo. Que doutrina herética. Aí você fala lá, vai estudar a perseverança dos santos, meu amigo, vai ler a Bíblia. Para de ficar ouvindo doutrinação em templo, repetição, babá, e vai ler a Bíblia propriamente dita, porque não precisa nem de muita interpretação, o negócio tá claro aqui. Vai lá, Hebreus 12, 2. Salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Pode repetir isso lindamente, alto em bom som, sem culpa nenhuma, porque é a maior verdade do Evangelho. Hebreus 12, 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o Messias, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à destra do trono de Deus. O Messias, ele é o autor e consumador da sua fé. E é isso que garante que até o final da sua vida você vai perseverar em ter fé. Sua salvação está garantida, você não deve nada pro inimigo, amém, irmãos? Ai, tem que acabar com amém, bem pentecostal. Amém, igreja? Então, fica com essa mensagem, encaminha, porque eu tenho certeza que essa mensagem sobre a graça, os 5 pilares da salvação, são a mensagem mais confortante de toda a Bíblia, porque ela se resume toda a tua salvação. E é a salvação verdadeira que está no destino que Deus sonhou, criou para você e te entregou. Para de perder tempo com porcaria. Para de perder tempo com historinha da carochinha. Evangelho rico, verdadeiro da sua salvação. Certo? Um beijo, clica na setinha e manda pro teu amigo aí.